A série de estudos dessa semana está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que o Shalom de Deus inunde todas as áreas da sua vida, enquanto meditamos na preciosa, viva e eficaz Palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, que alegria, que privilégio, Shalom. Estamos juntos, meus irmãos, continuando essa série maravilhosa, amar a Deus, ou odiar o pecado de todo o coração. Que coisa boa! Depois de um culto maravilhoso ontem, pastor Riclávio, Rodrigo, a missionária Leni orando, a missionária Jurema, a missionária Elenir louvando, Jefferson na bateria, os irmãos ali adorando a Deus, missionária Inês cooperando conosco, Rosa, todos os irmãos ali, a missionária Michele e o Renato cuidando do som. Estamos felizes, meus irmãos, estamos muito agradecidos ao Senhor. Culto maravilhoso, louvor do terceiro céu, estamos aqui. A nossa Bíblia continua em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Tu, porém, ó homem de Deus, amém? Mulher de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Amém? Palavra maravilhosa, né, irmãos? Então, o Evangelho é renúncia. O Evangelho é humilhação da carne. O Evangelho, meus amados irmãos, é arrependimento. É uma batalha contra a carne, porque a carne quer nos levar para o inferno. E se não compreendermos o tesouro escondido no campo, o grande amor de Deus, não veremos que vale a pena. O homem só se limpa porque tem o arrebatamento iminente, porque com vestes limpas, azeite transbordando, o pastor Riclávio pregou domingo retrasado, que as virgens prudentes subiram. Esta realmente constância em estar se consagrando a Deus junto com os irmãos, sozinhos também, a sós no seu quarto, evangelizando, é uma humilhação maravilhosa. Irmãos, todo aquele que a si mesmo se humilha, Deus exaltará. Vamos fugir, meus irmãos, o Evangelho tem uma fuga. Certamente recebemos a nova natureza através da qual podemos renunciar, fugir. Porque humilhar a carne quando você jejua, sim, é humilhar a carne. É humilhar a carne quando você para de falar mal dos outros, é humilhar a carne. É humilhar a carne quando você deixa de se vingar e perdoa, é humilhar a carne. É humilhar a carne e não se entregar à prostituição, à imundícia, ao mundanismo, aos vícios, é humilhar a carne. Irmãos, coisa boa. E olha que humilhar a carne é uma coisa que só é possível porque essa lei se cumpre em nós, porque a lei estava enferma pela carne, mas agora a lei se cumpre em nós porque estamos debaixo da graça. Hoje temos a lei do Espírito de vida que nos ajuda e que nos deu, ao ressuscitar nosso Espírito, nos assentar nas regiões celestes, plena condição de dizer não. Claro que quando somos atacados via carne, isso parece tão forte, como o faraó parecia tão forte diante de Moisés, mas foi sendo detonado e derrotado até que o povo saiu do Egito. Assim, quando você é atacado com aquela área que você caía no mundanismo, às vezes a ira, a avareza, preguiça, gula, prostituição, lascívia, vícios como bebida alcoólica, cigarro, naquilo que você era tentado antes, você caía porque você não tinha o Espírito Santo para te ajudar, e o Espírito Santo não tinha te revelado o quanto Deus te ama. Porque perceber o amor de Deus é que torna o desejo de orar cada vez mais intenso, de se consagrar, porque é para um Deus que nos ama. O perfeito amor de Deus não só lança fora todo medo, mas desperta em nós o interesse pelo Senhor, sabe?
Por que nós vivemos uma vida de renúncia da carne e vivemos uma vida de entrega? Porque temos percebido o amor de Deus. O amor de Deus nos conquista e nós dizemos para o pecado: o prazer que eu tenho em Deus é muito maior do prazer que eu teria ao ceder esse pecado. Tremendo isso, né, meus irmãos? O prazer de estar com Deus, conhecer mais a Deus, se entregar a Deus, permanecer. Não quer dizer que nós não pecamos até por pensamento e voluntariamente. Nós chegamos ainda num nível que nós nunca pecamos, mas não desejamos pecar nunca mais. E temos sim avançado e progredido nessa área de renúncia, santificação, pela graça, não é fanatismo. Não é que a gente se esforça, sabe? Não é que a gente se esforça na carne, debaixo de culpa, não é nada disso. Irmãos, vencer o pecado, como diz Romanos 8,13, diz Romanos 8,13, se pelo Espírito mortificar as obras do corpo. Quando a gente corre para o esconderijo do Altíssimo, sabe, socorro bem presente na hora da tribulação, e recebe forças dele, a gente consegue um desempenho que a gente não tinha antes. Pessoal, não é você tentando parar de pecar para Deus, não é isso não. Não é você tentando largar para agradar a Deus, ou porque senão vai para o inferno, porque eu sou crente, eu tenho que parar com isso. Isso é um beco sem saída, vai cair 70 vezes 7. Não tem como fazermos isso para Deus, muito pelo contrário. A Bíblia diz: retenhamos a graça, através da qual podemos servir a Deus agradavelmente. Portanto, não é de nós para Ele. Primeiramente, com a assistência do Espírito Santo, que nos ajuda em nossas fraquezas, é se voltar a Ele e pedir o seu socorro. Sabe, você que está irado, só você se voltar ao Senhor: Senhor, me ajude a não brigar, ajude eu não discutir, ajude eu não ficar chateado, magoado, ajude eu não me entregar a este vício, me ajude a não assistir, como o pastor Cláudio falou ontem. O pastor Cláudio, no final, ele falou: pessoal, vocês receberam boas instruções aqui, mas a tua alma é que vai decidir se você vai praticar isso que você ouviu, ou se você vai continuar se entregando às práticas mundanas. Você recebeu unção para obedecer. O pastor Cláudio foi lá, colocou o óleo sobre as pessoas, nós oramos juntos, o Rodrigo estava louvando ali, os irmãos intercedendo, quer dizer, a capacitação veio. No entanto, você vai aproveitar essa unção? Ou vai fazer como Sansão, que mesmo tendo a unção, escolheu o pecado sem necessidade? Porque, meus irmãos, hoje nós temos essa condição de se entregar ao pecado sem necessidade. Quando no Espírito temos este socorro oferecido, né? Lá em Provérbios 3,6 e também 16,3, está escrito que se nós incluirmos a Deus, Ele vai participar e seremos bem-sucedidos. Então, este é um mundo que já é maligno e a nossa carne, ela está separada de Deus, sabe? Por isso que o nosso corpo vai ser glorificado. A carne não é o corpo, mas participa, né? Então, a carne e o sangue não herdará o reino dos céus. O que herda o reino dos céus é o nosso espírito, que está derramando sobre a nossa alma, que é a capacidade de decisão. Então, é o espírito derramando sobre a alma a capacidade da decisão. Mas quem vai decidir é a alma. Então, você veja que o espírito, ele coopera, ele instrui, mas na verdade quem vai decidir é a alma. Olha só, a Bíblia diz lá em Deuteronômio 30, 19, 20: escolha, pois, a vida ou a morte. Apegar ao Senhor, isso depende da sua vida. Então, escolher a vida e a morte está com a alma. Agora, uma alma bem nutrida espiritualmente, ela tem argumentos, porque ela percebe o amor de Deus. E ela percebe que é amada por Deus e que ela é eterna. Então, uma alma bem orientada, alimentada com graça, ela consegue tomar decisões sábias. No entanto, a alma que fica aí na internet, como o pastor Cláudio falou, distraída ou na mente só, ela acaba perdendo a percepção da importância da eternidade, do amor de Deus. Lembra quando Esaú trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas porque ele estava com fome? Então ele pensou no temporário. Então o pecado, ele promete um alívio temporário, o prazer enganoso do pecado. No entanto, se compararmos com a eternidade, a renúncia, ela é maravilhosa. Paulo dizia: eu trago o morrer de Cristo para que a vida se manifeste. Então toda pessoa que Deus está fluindo, ela tem uma renúncia, uma árvore no centro do jardim que ela está dizendo não todos os dias.
Essa renúncia é tremenda, pessoal. É sofrimento, mas é um sofrimento que traz glória para o Senhor e é um sofrimento cheio de paz, alegria e satisfação. Lá em 2 Timóteo 2, do 20 em diante, fala que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra. Então, essa purificação tem a ver com ser exposto às mesmas tentações que você tinha antes de receber Jesus. Então, todos os dias somos entregues à morte para escolhermos a vida. Isso honra ao Senhor, sabe? Então, nós somos entregues às mesmas tentações que nós tínhamos quando estávamos no mundo, só que agora com a condição de dizer não, de renunciar. E quando nós começamos a renunciar, a Bíblia diz, o diabo vai fugir de nós. Aí nós começaremos a ajudar pessoas nessa área que nós caíamos. E nós poderemos ser canal de bênção. Pensa nisso, meus irmãos. Quero unir a minha fé com a sua e profetizar na sua vida. Um dia de vitória sobre o pecado, a carne, o mundanismo. Um dia de frutificação no Espírito, em nome de Jesus.